Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos nossos queridos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema Cuide do seu casamento. Nós vamos conversar sobre este assunto, o cuidado com o casamento. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Que alegria, que prazer poder estar mais uma vez falando de assuntos relacionados à família. E nós vamos conversar hoje sobre o cuidado, né? Cuidando ou cuide do seu casamento é o assunto que nós vamos conversar no programa de hoje. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica lá no terceira carta de João, um versículo apenas, o versículo número 2, que diz o seguinte, a palavra de Deus: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. João, 3 João, versículo de número 2. Muito bem. Cuide do seu casamento. Um casamento, eu diria assim, um casamento enfermo, um casamento que está enfraquecido, doente, né? Claro, como qualquer uma outra enfermidade, ele precisa de ser medicado urgente, né? E você pode medicá-lo, nós podemos dizer assim, com pequenas atitudes até. No início, pequenas atitudes, né? Veja bem o seguinte, se as famílias, elas, com certeza, elas geram uma sociedade doente. Onde tem famílias doentes, ela vai gerar uma família, ou que seja, famílias doentes vai gerar uma sociedade doente, né? O contrário, quando você tem famílias saudáveis, famílias curadas, elas vão também, consequentemente, gerar uma sociedade saudável. Eu perguntaria a você, diante desse contexto, né? Como é que está a sua família? Ela está bem? Ela está equilibrada? Está harmonizada? Você vive um casamento harmônico? Ou ele está enfermo, com alguns sintomas que está preocupando a sobrevivência do mesmo? Para começar, eu diria que casamento ele é como uma construção de uma casa, né? Sim, porque ele é feito, assim como uma casa, o casamento ele é feito para durar uma vida inteira, né? Agora, para que isso aconteça, é necessário, claro, que saibam cuidar dele, isso de uma forma adequada. Como você deve ter o cuidado da construção de uma casa, né? Os reparos, as trincaduras, né? Tudo que perdura no tempo é o resultado, vamos dizer assim, de uma dedicação, principalmente se sentimos ou não envolvidos, tá certo?
é o resultado de uma dedicação. Se nós estamos sentimentalmente envolvidos com eles ou não. O que a gente sabe é que as desavenças conjugais, elas são tão antigas quanto o casamento. E a convivência diária, meus amados, ela sofre desgastes. Isso é normal, né? Leva a vícios, né? Inicialmente, podemos dizer assim, tolerados, além de outros problemas nunca informados no período que antecede a consolidação das relações, né? São coisas que vão acontecendo, vai surgindo e que isso não se percebe na antecedência dessas relações, né? Nem todos, vamos dizer assim, conseguem exercer o saudável hábito do perdão. Nem todos conseguem, têm essa habilidade, né? Da compreensão, da tolerância. Nem todos, né, têm esse hábito ou esta habilidade, né, de exercer esses hábitos, né? Então, a frequência pode resultar em profundos ressentimentos, né? A frequência da falta do perdão, da compreensão, da tolerância no relacionamento, né? Eles podem resultar em ressentimentos, resultar em obstáculos intransponíveis para normalizar a relação a curto prazo. Então, isso é muito preocupante. Muitos relacionamentos vivem esse tipo de situações e que precisa ter cuidado especial para que esse relacionamento ele não venha se fragilizar mais e mais e chegar à ruína. Então, para esses tipos de relacionamento que estão fragilizados, que estão se apresentando os primeiros sintomas, né, a melhor terapêutica, a terapêutica mais eficaz para curar um casamento fragilizado, um casamento doente, chama-se amor. Amor. Não são poucas as receitas que têm sido apresentadas para resolver os problemas do casamento. São muitas opções e até drásticas, né? Soluções que são apresentadas para solucionar o casamento. Tem até outros que indicam que você procura outro parceiro, outra experiência. São terapêuticas erradas, terapêuticas que vão levar não à cura, mas à morte desse relacionamento. Hoje, meus amados, hoje em dia, a gente observa que aparecem soluções em diversificadas prescrições, mas não existe melhor remédio do que o amor, a compreensão, o diálogo, né? Então, o que eu diria para você? Cuide, meu amado, cuide, meu irmão, cuide, meu amigo, da saúde do seu casamento com atitude simples. Muitas vezes não precisa de muita coisa, são atitudes simples. É um abraço, é uma escuta, é uma palavra, né? O que você precisa, o que nós precisamos é driblar os fatores que contribuem, vamos dizer assim, negativamente, né? E investir exatamente em atitudes que vão fortalecer a união e a cumplicidade do casal. Na atualidade, nos dias que nós vivemos, né, o que a gente observa é que existe uma grande necessidade de fortalecermos as famílias cristãs. As famílias estão fragilizadas com tantos acontecimentos, pandemia, guerra e tantas outras coisas acontecendo. Então, muitas famílias estão fragilizadas, né? E principalmente com o desenvolvimento da tecnologia, as famílias também estão perdendo o seu foco. Veja bem, está difícil você trazer seus filhos
dentro das verdades bíblicas, porque o mundo está entrando nas famílias, vamos dizer assim, de uma forma desesperadora. Diz a palavra de Deus, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Né? A televisão, os telefones modernos, com seus múltiplos aplicativos, a internet e toda essa gama de tecnologia avançada que nós estamos vivendo hoje, meus queridos, está concorrendo para que as famílias cristãs elas estejam sendo enfraquecidas, desunindo pais e filhos, né? Deixando de lado aqueles princípios divinos para os quais as famílias elas foram criadas. Isso é muito triste, isso é muito preocupante, e isso leva a nós despertarmos para termos um cuidado maior com as nossas famílias, com o nosso casamento, com o nosso relacionamento. Eu diria a vocês, uma das maiores frustrações deste final de século, não tenha dúvida, é a crise que se abate sobre as famílias. Não é a guerra, não é a pandemia, não, mas é a crise que se abate no seio das famílias, de relacionamentos. A desagregação da família tira o brilho de qualquer uma outra coisa, do progresso, tira o brilho das conquistas, da expansão do conhecimento que nosso século promoveu. A desagregação da família destrói, desestimula, desconstrói os avanços, né? As conquistas. Porque nenhum sucesso na vida justifica o fracasso da sua família. Não. E é triste, meus amados, meus irmãos, meus amigos, é triste ver a família sendo destruída. E isso causa uma dor profunda na consciência dos que levam a sério a vida. Isso leva uma profunda dor, né? O desmoronamento da família, ela coincide exatamente com a crise da afetividade. O afeto entre os familiares, entre pai e filhos, eles estão se distanciando. Eu diria, meus amados, que a afetividade é uma espécie de cimento na construção das relações humanas. E o homem do nosso século, preso às garras do individualismo, muitas vezes, ele vai excluindo da sua vida a afetividade como algo relevante. E isso tem levado ao enfraquecimento das famílias. Eu diria para vocês, para viver bem no casamento, para você ter uma relação crescente, sadia, não existe uma fórmula secreta. Não. Basta que o casal, eles tenham uma conversa franca e verdadeira sobre os pontos positivos e negativos do seu relacionamento. Sente os dois, conversem. Quais são os pontos negativos? Quais são os positivos? Compare. Eu diria que esse é o ponto de partida para construir uma nova história. Vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos falando no programa de hoje sobre o cuidado com o seu casamento.
dando continuidade a este assunto que nós estamos conversando, eu quero dizer que muitas famílias, elas vivem exatamente o dilema da carência afetiva. Aquilo que eu falei. Exatamente porque eu diria que a prescrição ideal para a saúde dessas famílias, desses relacionamentos, a prescrição ideal que eu diria que seria é o carinho, o amor, a atenção, a comunicação, elas não mais existem em muitos relacionamentos. Aí a carência, né? É como se fosse uma carência de vitamina no corpo do organismo, vitamina A, B, C e D. Assim o carinho. Todas as pessoas gostam do carinho, do seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, amor, né? Aquela atenção dirigida. Quando você fala, alguém está ali a escutar, né? Valoriza o que você fala, o que você diz, né? É aquela comunicação aberta, expandida, quando você fala e não é criticado, né? E isso não existe mais em muitos casamentos, em muitos relacionamentos, e isso precisa ser retomado, ser colocado como algo do dia a dia, né? E quando isso acontece, as consequências, em muitas famílias, é que elas ficam enfermas, não tem mais esperança, acabam-se, se desfazem, né? O casamento, eu digo, é um dos momentos mais importantes da vida de um homem e de uma mulher. É por isso que os dois devem fazer as coisas para se agradar, né? E construir uma relação estável. Você deve trabalhar em cima disto, evitando ao máximo as brigas, o desentendimento, as discussões, que isso é impossível, mas que é possível você evitar, ou você então administrar com sabedoria, com graça, esses momentos na vida de casal. Eu diria para você, o segredo de uma família feliz é exatamente poder compartilhar alegrias. Aleluia. Casal alegre, casal que sempre está rindo, né? Não é que não tenha problema, sim, né? O casamento deve ser feito de amor, de respeito, de admiração. São elementos que são fundamentais, senão ele fragiliza, ele fica deficiente e adoece e morre. Deve o casamento sobreviver ao fim da paixão, a tormentos e qualquer tipo de tentação, ele deve sobreviver a isto. Porque, meu querido, eu digo a você, numa família deve haver diálogo, conversa. Pouca discussão ou nenhuma discussão. O importante não é saber quem tem razão, mas é encontrar um consenso. Quem tem razão? Não. Vamos chegar a um consenso, né? Compartilhar, eu diria para você, é dar de si mesmo. Compartilhar é ouvir seu parceiro. Compartilhar é você desenvolver uma sensibilidade especial um pelo outro. Isso é compartilhar, e o compartilhamento faz bem ao casal, faz bem ao casal. Então, eu diria para você uma coisa, é fundamental, uma coisa para a saúde da sua família e do seu casamento, é fundamental uma revisão dos nossos valores. Esses valores precisam ser revisados. Esses valores devem ultrapassar o limite do material e das coisas transitórias. Gente, esses valores são básicos. E talvez não precisasse nem repetir, mas eu vou repetir.
Esses valores é o amor, esses valores é o respeito que temos um para com o outro. É a empatia, é você saber se colocar no lugar do outro. Você tem usado da empatia para com seu esposo, para com sua esposa, né? Honestidade. Nada mais importante no relacionamento do que você ser honesto para com o outro, para que haja transparência. Transparência. Autonomia, perdão. Tudo isso são valores fundamentais que toda família, meu amado, precisa para alcançar a felicidade no seu casamento, no seu relacionamento. São valores indispensáveis ao crescimento, à permanência do casal, até que a morte se separe. Veja bem o seguinte, quando um filho precisa de um brinquedo para sentir-se amado pelos pais, veja bem, quando o filho, para se sentir amado pelos pais, precisa de um brinquedo. Quando a esposa precisa de uma joia para se sentir amada pelo marido, não se engane, isso é sinal de que nesta família os valores estão invertidos e isso é fatal, pois as pessoas devem ver, vocês devem valer pelo que são e sentem e nunca pelo que possuem ou pelo que possam oferecer. Eu diria a você, meus queridos, sobretudo os valores espirituais precisam estar presentes no casal, no relacionamento, os valores espirituais como a fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus precisam crer, acreditar que Deus existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Então, os valores espirituais como fé, esperança e o amor. Tentar salvar a família desta crise aguda, sem a presença de Deus e a força do amor, é como disse Jesus, é você construir a casa sobre a areia e ao primeiro vento forte, tudo vai de água abaixo. Tenha cuidado, meu querido. O casamento é mais que conviver com uma pessoa agradável que nos atrai. É muito mais do que isso. É mostrar todos os dias o que aquela pessoa significa em sua vida. O que ela significa para você? Como você é feliz, é de tê-la por perto, de tê-lo por perto. Que ela, que ele é a escolha do seu coração e que você preza a amizade, o amor que os uniu um dia. Isso sim faz bem ao casamento, faz bem ao casal. Então, meu amado, meu conselho a você é que você preserve a sua família. Lute pela sua família. Preserve seus valores, princípios. Se você está achando difícil, peça a Deus. Peça ajuda a Deus para viverem sempre um pedacinho do céu na terra. Casamento é uma instituição de Deus. Deus tem parte nesse relacionamento quando vocês abrem as portas para Ele entrar na vida de vocês. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, do seu coração, eu entrarei na sua casa, cearei com Ele e Ele ceará comigo. Isso fala da sua comunhão com Deus. Mas em muitos casamentos, em muitos relacionamentos, Jesus está batendo a porta. É isso que bate a porta, mas a porta não se abre. Então, meu querido, Deus tem um plano maravilhoso para o seu casamento, não tenha dúvida. No entanto, este relacionamento é o que mais demanda apresenta, dentre todos os demais, né? Então, dúvidas, medos, traumas passados e a dificuldade na comunicação, eu digo a você, são problemas que podem levar um relacionamento inicialmente apaixonado
a um casamento monótono, ou pior ainda, a dissolução. Então, meu amado, cuide do seu casamento, cuide da sua família, peça ajuda ao seu pastor, alguém que possa lhe ajudar. Não procure alguém que está no mesmo barco que você está. Peça ajuda a Deus, ore, busque ao Senhor, e Ele vai lhe ajudar. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao momento final do nosso programa. Eu gostaria de orar com você, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento, para que Deus nos abençoe mais e mais e nos ajude a cuidar do nosso casamento. Vamos orar. Querido Deus, Pai que está no céu, nós te louvamos, papai, te adoramos a oportunidade, Senhor, daqui estamos reunidos em Teu nome, em mais um programa, Momento com a Família. Pai querido, abençoa a minha vida, a vida dos casais, das famílias, daqueles que nos escutam, Pai, que eles possam receber de Ti a graça e o conhecimento, Pai, para que eles possam viverem os princípios relacionados ao relacionamento. Fica conosco, papai, abençoa, por todas as famílias te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe.